encontramos Gênesis 6,14, diz assim: faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimento na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume, e desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Fará na arca uma janela, e de 1 côvado a acabará em cima, e a porta da arca porás ao seu lado, far-lhe-ás andares abaixo, segundo e terceiro. Amém. Projeto de vida 2023, prossigo para o alvo. Prosseguir é ir, é avançar, é continuar, é não retroceder, é não parar. Sempre haverá obstáculos, mas nós precisamos continuar. O vencedor é aquele que continua, independente da circunstância. Tem hora que ele vai rindo, tem hora que ele vai chorando, tem hora que ele vai feliz, tem hora que ele vai triste, mas ele sempre vai. Esse é o vencedor. Quero falar um pouco hoje sobre algo importante para que a gente possa avançar nos nossos projetos e nos nossos sonhos. Tem duas coisas importantes. Uma é a motivação, a outra é a disciplina. Eu quero falar principalmente sobre a motivação, porque a motivação é que faz você começar um projeto. A motivação é que faz com que você tenha um motivo para entrar em ação, para agir. A disciplina faz você chegar até o final. Tem muita gente que é motivado, mas nunca chega ao final de nada, porque não é disciplinado. Ele fala, agora vai, ele está motivado, feliz, e chama as pessoas e vamos comigo, vai ser legal. E ele começa o projeto, ele vai parando no meio do caminho. E a motivação, ela está ligada a muitas coisas. E é importante que tenhamos disciplina, porque tem dias que você não vai estar motivado a continuar. Tem dias que você não vai estar motivado a fazer, mas você continuará e fará por causa da disciplina. Disciplina é fazer aquilo que eu tenho que fazer, e eu vou lá e faço. Disciplina é fazer coisas que eu nem sempre gosto de fazer, mas eu preciso fazer, então eu vou lá e faço com constância. Então vamos falar um pouco sobre motivação. Mas é interessante, há 20 anos atrás eu falava sobre isso e eu comparava com um videocassete. Veja bem como era antiga. Mas agora a gente pode comparar com o celular que você tem. Você pode ter aí um iPhone, você pode ter um sistema Android, a Samsung. Existem muitos modelos, principalmente no sistema Android. Você tem um celular com inúmeras funções. Mas eu quero te perguntar uma coisa. Quem aqui, não precisa responder não, para não cair no erro de responder de forma errônea. Quem aqui conhece todas as funcionalidades do teu aparelho de celular? Quem sabe para que serve cada botão, cada tecla, cada aplicativo, a maneira que ele trabalha? Quem conhece todo o potencial do seu aparelho? Quem sabe realmente para que serve cada parte do sistema desse aparelho? Geralmente ninguém. As pessoas não sabem porque é muita coisa. Aí quando dá um defeito, a gente tem que mandar arrumar. Geralmente a gente vai aonde? Num técnico. O técnico é uma pessoa que estudou bastante, que já fez muitas coisas naquele aparelho, além do estudo, a experiência, então ele tende a fazer alguns consertos. Às vezes o problema vai além do que o técnico possa resolver, e aí precisa devolver ao fabricante. Quem é que fez o aparelho? Porque a única pessoa que realmente sabe como funciona cada tecla
é o fabricante, é quem idealizou, é quem projetou, colocou lá para algo, não fez um celular ou qualquer outro aparelho que você pensa e foi descobrindo, opa, isso aqui serve para isso, olha, isso aqui dá para colocar mais qualidade na foto, olha que legal que nós fizemos. Geralmente é feito com muito estudo. Então geralmente quem conhece como funciona todo o sistema, toda a programação do teu computador, da tua geladeira, da tua televisão, é quem fabricou o produto. Existe técnico que estuda o produto, mas existe o fabricante. Na nossa vida não é diferente. Nós às vezes estragamos alguma coisa no físico, a gente procura o médico. O médico é aquele que estudou bastante para compreender e entender como funciona o ser humano, mas o médico não sabe como realmente funciona tudo. Ainda existe parte na medicina que não conseguiu avançar o suficiente, e nem vai conseguir enquanto existir mundo. Por exemplo, a funcionalidade do cérebro, por mais que se estude, eles são pegos de surpresas por diversas razões. Então é um técnico que vai ajudar você no processo, e é importante. Você teve problema sério nas suas emoções, e você tem dificuldade por causa dos problemas emocionais. Existem pessoas, o psiquiatra, o psicólogo, que estudou sobre as emoções, sobre o funcionamento do ser humano, e eles são técnicos que vão poder te ajudar, assim como o médico vai poder te ajudar. Mas existe momento em que a situação fica tão complicada que o técnico tem dificuldade em resolver o seu problema. Existe momento em que o médico chega e fala, olha, a gente não tem mais o que fazer. Ou o médico chega e diz, olha, esse seu parente, essa pessoa tem 6 meses de vida. É a palavra do técnico, é a palavra do médico. Mas o fabricante do ser humano, quem criou você, é Deus. Deus sabe como funciona cada parte do teu corpo, do teu organismo, essa máquina complexa que é o teu cérebro. Deus entende tanto que a Bíblia diz que Ele conhece algo que é muito complexo, e a formação dos pensamentos. Mas Deus não só conhece a formação dos pensamentos, mas Ele conhece os teus pensamentos antes de serem formados. Ele sabe a palavra que vai sair da sua boca, que é trabalhada por todo um sistema. Ele conhece a palavra antes que a sua boca fale. Ele é o fabricante. O técnico dá uma palavra, mas a última palavra sempre é do fabricante. A última palavra é de Deus. Deus é o fabricante. Deus é o criador. Mas é importante a gente entender uma coisa. Às vezes, quando a gente compra um aparelho e a gente tem alguns problemas, antes de procurar o técnico, a gente tenta resolver sozinho. E o que a gente faz para resolver? A gente vai no manual. Existe um manual, é que as pessoas nunca olham muito, né? Existe um manual da sua geladeira, da sua televisão, o controle remoto, como que ele funciona, para que serve cada botão. Existe um manual, e é importante conhecer o manual, até mesmo para ver o funcionamento correto e o melhor funcionamento daquele aparelho. O nosso Deus, o nosso Criador, o nosso fabricante, quando Ele criou o homem, mesmo em sua complexidade, Ele então criou um manual. Ele pegou e falou, tá aqui, ó, isso aqui é o manual, é como vocês funcionam. Então, para entender um pouco o ser humano, a gente precisa entender um pouco do manual. Os técnicos vão no manual para poder entender um pouco de seres humanos. Na Bíblia, as pessoas encontram soluções e respostas e buscam orientações até para as guerras. Elas buscam orientação para tudo na vida. Eu já tive pedidos de advogado, você não tem como arrumar uma palavra na Bíblia relacionada a isso, eu quero colocar lá no tribunal algum texto bíblico relacionado a isso, e a pessoa não era evangélica. Na Bíblia Sagrada, nós encontramos a direção,
ensinamento e instrução para ter uma vida abençoada, para ter uma vida saudável. Então Deus é o fabricante, Deus é o criador, e a Bíblia Sagrada é o manual de vida que nós temos. E aí nós precisamos olhar para ela, aí nós precisamos conhecer a palavra. E é interessante que esse manual nos ensina não só sobre nós, mas sobre o fabricante. Quando você lê a Bíblia, você conhece mais de Deus. E quando você mais conhece de Deus, você mais entende de pessoas, de seres humanos. Porque nós somos feitos à imagem e semelhança do nosso Deus. Então quando lê a Bíblia, não é um manual qualquer, porque o manual só fala do produto. O nosso manual, a Bíblia Sagrada, fala do produto que somos nós, mas também do produtor, do Criador. Nos mostra, nos ensina como Ele é, como Ele faz, como Ele pode fazer. Então, para que a gente tenha um projeto de vida abençoado, é preciso se aproximar cada vez mais de Deus. E o manual, ele nos dá direção de como aproximar mais de Deus. Por quê? Eu não disse que vou falar de motivação, mas quem realmente pode e quem que realmente motiva o ser humano? Nós vivemos numa época de palavras feitas. A gente vê em alguns faces, Instagram e outras coisas mais, palavras maravilhosas de pessoas que nem sabem o que está escrito na palavra que ela publicou. Ela copiou, colou de algum lugar, pá, botou lá. Pessoas que nem leem a Bíblia, não sabem nada de Deus, e quando você lê o que ela escreve, parece que é uma pessoa muito instruída nas Escrituras Sagradas, mas muitas vezes nem tem conhecimento. E nós vivemos numa época de coaching. As pessoas que estudam comportamentos e querem motivar os outros. Em tudo que nós fazemos, a gente pode ter alguns ganhos, mas o simples fato de eu buscar, tentar me automotivar, ele acaba sendo um problema. A gente recebe orientação dos coaches por aí, levanta a cabeça, olha para o espelho e diz: eu sou um vencedor, vai dar certo, vai dar certo. A pessoa sai com energia, é verdade, mas não funciona muito. Porque a verdadeira motivação para a tua vida, para a tua alma, para o teu projeto, ela vem do Criador, do fabricante, ela vem do próprio Deus. A verdadeira motivação para o teu projeto de vida, ela vem do Espírito Santo de Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais motivado você vai estar. Inclusive, você receberá a revelação dos projetos que você tem. Alguns que você acha que é projeto, é apenas algum desejo seu e não é bom para você, e algumas coisas que você nem sabe que pode fazer, Deus começa a mostrar que você vai fazer, porque a gente tem vontades e desejos, a gente tem projetos e pensamentos, e a gente fala: isso aqui é bom, mas é bom porque muitas vezes o nosso coração é enganoso, muitas vezes pedimos coisas que Deus não dá, porque Deus nunca vai dar algo para você enquanto você não tiver preparado para receber. Qual é o pai que não teria um prazer, uma alegria de dar ao filho um carro, de dar ao filho uma moto, mas às vezes não é o momento e o filho não está preparado. Às vezes ele não tem nem a idade. Tem pais que têm dinheiro, dá carro, moto para o filho nem tem a idade ainda burla a lei. Há pessoas que, se receber uma moto na aventura da vida, logo vai sofrer um acidente, não está preparado, não tem responsabilidade para algumas coisas. Eu quero casar, não tem maturidade e responsabilidade ainda. Eu quero o carro, não tem responsabilidade e maturidade ainda. Mas Deus, Ele sabe o que é melhor para nós. E a vontade de Deus para mim, a vontade de Deus para você, a vontade de Deus para nós é muito melhor do que a nossa,
porque nós olhamos só agora. Deus conhece todas as coisas, e além disso, a vontade de Deus para a tua vida, a vontade de Deus para a minha vida, a vontade de Deus para a nossa vida é boa, perfeita e agradável. Então nós precisamos nos posicionar para entender os planos e projetos de Deus. Mas aí eu vou falar algo que você vai ficar um pouco, vai achar estranho. Mas Deus, Ele sabe como você funciona. Ele sabe como você se acomoda. Ele sabe o que motiva você. E geralmente, para motivar uma pessoa, presta atenção, Deus coloca na vida dela um problema. Pastor, mas problema? Quem é que quer problema? O problema só enfraquece a pessoa. O problema faz muita gente parar. Eu conheço pessoas que eram firmes na igreja por causa de problema, hoje está no mundo de novo. O problema, ele sempre é uma questão de sabedoria para você resolver. E o problema que você passa na vida, seja a permissão de Deus, seja a causa sua, que é a maior parte dos nossos erros e nossas falhas, ou seja, vindos direto do inferno, em qualquer situação, seja qual for a origem do problema, Deus vai usar para nos motivar e nos fazer crescer. Nem toda tempestade na nossa vida foi o diabo que mandou. Existem tempestades na Bíblia que Deus mandou. Quem que mandou a tempestade pela qual Jonas passou? Foi Deus. Jesus falou para os discípulos assim: olha, vão no barco, entra para o mar, eu vou depois. A tempestade veio, Jesus não sabia que a tempestade viria. Quem mandou eles para o alto mar? Jesus. Então existem tempestades na vida, problemas que causam dores, mas essas tempestades e estes problemas, eles fazem com que a gente se mova, com que saiamos do lugar. Imagina você parado, uma criança fazendo birra, eu não saio, a mãe fala, sai daí, eu não saio. Aí de repente aparece uma cobra perto, ele vai sair correndo. Se ele perceber que está em cima de um formigueiro, sabe aquelas formigas lava-pé? Eu não sei porque o nome, porque eu já levei muita picada e nunca lavou meu pé. Talvez seja a gente que corre e lava o pé por causa das picadas, talvez por isso o nome, eu não sei porque o nome formiga lava-pé. A pessoa sai correndo. Existem muitos problemas que tiram você de um lugar e te coloca em outro lugar. Você está aqui hoje motivado por muitos problemas do passado. Algumas decisões importantes da tua vida foram tomadas com lágrimas e dor em um problema. Você se moveu, você venceu, você cresceu, mas a origem de tudo foi o problema. O problema chegou uma hora que não tinha mais o que fazer e você tomou uma posição. Talvez se o problema fosse bem leve, você ainda estava se afogando nas mesmas águas de dor e sofrimento, mas quando chega num ponto que não dá para suportar, você reage, você muda, a dor tira você de um estágio e coloca no outro, o problema tira você de um determinado lugar e leva você para outro, e Deus usa os problemas para fazer você avançar. Enquanto você está avançando, enquanto você está prosseguindo, você vai continuar bem na direção de Deus. Existia um homem na Bíblia muito tranquilo e calmo. Pensa num homem calmo. Seu nome era Moisés. Ele era pesado até no falar, mas ele cresceu no Egito, ele cresceu no palácio, ele era um homem rico, instruído. Será que Moisés deixaria tudo que ele tinha no palácio para dirigir um bando de escravos? Para levar um bando de pessoas, mesmo que ele entendeu que era o seu povo, para uma libertação que sem precedente na história?
milhões de pessoas, quase 1 milhão de pessoas, cerca de 600 mil pessoas, motivar essas pessoas todas e tirar dali. Como que Moisés ia fazer isso? Ele ia falar: é melhor ficar no palácio. Mas Deus chamou ele e colocou no coração dele outra coisa que move o ser humano: um propósito. Era o povo dele, e o propósito era libertar o povo, e Deus já havia dito para o povo que enviaria um libertador. Só que agora Moisés, como ele vai cumprir esse propósito? Como lá dentro do palácio, talvez ele pensou: o que eu vou fazer? Vou arrumar algumas pessoas, colocar lá na frente, aí eu mando WhatsApp para elas e vou controlando daqui. Mas não dava, nem o WhatsApp tinha. Não sei se você sabe, naquela época não tinha telefone celular. Aí Moisés foi lá um dia visitar o seu povo, e de repente, por algumas razões, ele indignado, o homem calmo, Deus permite que ele entre numa fúria, e no momento de raiva e fúria, ele mata um egípcio. E quando ele mata, aquele problema foi instalado. Ele tinha só o propósito, mas ainda não tinha o problema. Agora ele tinha o propósito e tinha um problema. Ele tinha que fugir, e a partir daí começou toda a história de libertação do povo de Israel, com um propósito, motivado por um problema. Deus pode usar o problema para nos motivar, e nós vamos aprendendo com os problemas ao longo da vida. Por exemplo, é importante, para que eu possa começar a entender o propósito e viver o propósito de Deus, que eu tenha experiência, que eu tenha conhecimento e que eu tenha sabedoria. E quem me dá experiência e sabedoria não é o tempo. Ah, pastor, com o tempo a gente adquire sabedoria e experiência. Tem gente que tem 80 anos e não tem a sabedoria e experiência que tem talvez um jovem de 25 ou 30 anos. A tendência é ter, mas não quer dizer que ele tem. Porque a experiência não é o tempo que dá, são as lutas, as dores, o sofrimento. Quando você vai solucionando os problemas, passando por ele, você vai tendo experiências ao longo da vida. Quanto mais difícil é a tua caminhada, e se você continuar caminhando em Deus, maiores são as tuas experiências. Algumas dores que você passou lá atrás, se você perceber, hoje você tem muito mais autoridade para falar com outras pessoas e ajudar outras pessoas que estão passando por coisas semelhantes ao que você passou lá atrás. Você pode falar deste problema, não apenas sobre o problema, mas do problema. Sobre é algo que a gente aprendeu, algo que a gente pode falar. Eu posso falar sobre racismo, porque eu conheço um pouco, mas eu não posso falar de racismo. Para falar de, eu tenho que estar dentro, eu tenho que ser negro, eu tenho que vivenciar aquilo. Então falar de é uma coisa, falar sobre é outra. Então quando você passa por algumas lutas da vida, você não fala apenas sobre, você fala de algo que você viveu, e isso te traz mais autoridade. Você está me entendendo, Alcenita? Então Deus não perde nada. Ah, pastor, quando eu era menino, lá em Barbacena, a minha família, você sabia que muitas coisas que você passou na tua família, na tua infância, na tua adolescência, Deus tem usado para motivar você? Talvez você hoje é uma pessoa que está lutando para conquistar algumas coisas na vida, e essa motivação vem de problemas lá de trás, de necessidades que você passou, e você pensa hoje: eu não quero passar por aquilo de novo. Talvez hoje você está buscando crescimento e avanço, tem que tomar cuidado para não entrar no problema, mas porque lá atrás você foi desacreditado, pessoas achavam que você não servia para nada, hoje você é motivado. Às vezes você nem para pensar nisso, mas lá dentro de você é uma motivação.
Você quer vencer, quer avançar, assim você começa. Aí depois você entende que você está crescendo e não tem que provar nada para ninguém. Mas muitas vezes o começo é para provar algo para alguém ou para ser aprovado por alguém. Tem gente que cresce na vida buscando a aprovação do pai. No começo é importante, te motiva. Depois você tem que entender que você tem que viver a sua vida. Mas o princípio pode ser importante. As pessoas passam por lutas, dificuldades, e esses problemas fazem com que ela se motiva. Nós falamos um tempo atrás, lá no canal você vai encontrar uma mensagem chamada o propósito da dor. A dor, ela te motiva ou ela te paralisa. Esse é um grande problema, porque o problema do problema não é o problema é quando o problema te paralisa. E o diabo, ele quer o quê? Paralisar você. O diabo quer fazer você parar. Principalmente você que agora é um cristão. Você quer deixar o diabo feliz, meu irmão? Você quer deixar o diabo feliz, minha irmã? Pare de sonhar. Pare de acreditar na tua família. Pare de crer no teu Deus. Comece a reclamar e a murmurar. Pare de ter motivação de ir para a igreja. Vai na igreja se as pessoas te agradarem, se o pastor te agradar. Pare. Aí você vai deixar o inferno inteiro em festa. Porque é o que o diabo quer. E ele faz isso o tempo todo. E porque muitas pessoas hoje estão desanimadas, desmotivadas, porque têm olhado para aquilo que o diabo tem mostrado. Irmãos, eu não sei você, eu abro as redes sociais, hoje em dia eu olho muito pouco, porque tem coisa que me desmotiva, tem coisa que me deixa triste, tem coisa que me deixa irado, tem coisas que eu não consigo aceitar. Se eu ficar, não é possível, aí eu olho outro, eu não aceito, eu vou enchendo o meu coração. Daqui a pouco eu estou aqui no altar trazendo algumas coisas do que eu estou sentindo. Daqui a pouco estou falando com as pessoas da mesma revolta que eu vou adquirindo, porque tem coisas revoltantes acontecendo. Hoje está complicado, então a gente precisa olhar mais para Deus, olhar mais para a palavra de Deus, buscar mais em Deus. Uma das boas coisas que você pode fazer, meu irmão, minha irmã, isso em todo tempo, agora principalmente, folheie mais a Bíblia do que as páginas do feed do Instagram. Leia mais Abacuque do que Facebook. Eu não ia perder essa piada. Procure mais as coisas de Deus. Pastor, mas pode ter seu Instagram, publique as coisas, pode ver as coisas. Começou a te revoltar demais, saia dali. Senão você vai estar entrando em confusão, em brigas. Nós tivemos uma campanha política sem precedente na história do país. Famílias foram divididas. Tem gente com rancor no coração um do outro até hoje. Nós temos o nosso pensamento, nós temos o nosso conceito como cristão, mas do que adianta se nós nos envolvermos de forma errada? Daqui a pouco nós estamos trilhando caminhos errados. Então a gente precisa se posicionar, orar, mas com sabedoria. Não adianta discutir e brigar com pessoas que jamais vão ter o mesmo ponto de vista que você, e ela tem o ponto de vista dela. Tá certo ou errado é problema de cada um, e cada um vai dar conta do seu problema, do seu erro, da sua falha, do seu pecado um dia. Mas a gente tem que parar e tomar cuidado, porque o diabo está trabalhando para desmotivar você, para deixar você angustiado, paralisado. Isso acontece também no dia a dia, na sua família, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola. Surgem problemas e você tem que ter a sabedoria para entender se aquele problema está paralisando você ou está fazendo você avançar e crescer. O que você não pode é ficar desmotivado. O jovem está aí buscando o seu espaço. O jovem não entende muito quando ele se forma e aí surge uma vaga de emprego. Aí ele fala: opa, aí
Primeira coisa, 2 anos de experiência. Ele fala, mas como que eu vou ter experiência se eu não tenho oportunidade? O jovem fica frustrado, fica desanimado. Algumas coisas acontecem, alguns problemas acontecem, e não pode desanimar você. Alguns problemas acontecem na escola, na família, no trabalho. Para ver o que Deus quer ensinar a você. O jovem hoje em dia vê muito filme de super-herói e muitas coisas bonitas no Instagram da vida. Então eles acham que são super-heróis, e aí acha que pode tudo. E muitas vezes acha que algumas pessoas que têm autoridade sobre ele, o pastor, o pai, a mãe, não tem muito a acrescentar, porque ele sabe demais. Aí de repente ele quebra a cara em algumas áreas da vida, e aí ele percebe que os amigos que ele estava sempre junto, as pessoas que ele badalava, as pessoas que ele admirava, não podem ajudá-lo. Aí ele percebe que o pastor, ele percebe que principalmente o pai e a mãe chega junto e sente a dor com ele e ajuda. Parece que aquele problema foi algo simples, mas é Deus mostrando para que você valorize aquilo que realmente tem que ser valorizado. Tem filhos que desrespeitam pai e mãe, tem filhos inclusive que agride pai e mãe, e melhor é os amigos lá da boca de fumo, melhor é os amigos lá da balada. Quando você for preso lá na cadeia, não é os amigos, não serão os amigos que vão lá se despir, passar vexame nas revistas para visitar você. Vai ser teu pai, vai ser tua mãe, vai ser o teu vô, vai ser pessoas que realmente são importantes na tua vida e que às vezes você não enxerga, e se não enxergar vai continuar sofrendo. Então Deus, Ele permite algumas coisas para que a gente aprenda. Eu digo há mais de 20 anos aqui, às vezes você está andando num caminho errado, e Deus não pode ir lá e tirar você na marra, mas o diabo muitas vezes também não atrapalha. Ele vê que você está indo no caminho errado, Deus mandou você ir para lá, você está indo para cá, aí você começa a errar. Aí o que o diabo faz? Ele percebe que você vai pisar numa pedrinha, ele corre, manda o giramundo girar e espirrar a pedrinha. Aí o capeta vai, aí você não pisa na pedrinha, você acha que está tudo bem. Tem um pedaço de pau ali na frente, ele manda o capeta tirar um pedaço de pau, o outro capeta, que tem um monte de capeta, uma capetanhada só, vai limpando o caminho para você passar. Tem gente que está no erro e as coisas estão indo bem, é o diabo tentando ajudar, porque ele sabe que lá na frente está o mal. Há caminhos que para o homem parece perfeito, mas o final dele é a morte, e o diabo sabe quando você está caminhando para a morte. Tem gente que só para quando tem um muro e ele quebra a cara, e quando ele quebra a cara, o diabo vem com tudo para tentar ceifá-lo de vez. Alguns são roubados nos teus sonhos, nos teus projetos, na tua vida, mas alguns, quando quebra a cara, faz igual aquele menininho, não sei se você, uma das coisas que eu acho mais legal que tem na short, o Reels, TikTok, do menininho de muitos anos atrás, hoje ele é um homem, ele queria, quer ver, muita gente já viu, ele queria conhecer o conjunto Raça Negra. Quem lembra, quem já viu? Levanta a mão. Aí tem uma hora que ele fala assim, eu entendi agora. Tem muito crente, quando quebra a cara, fala assim, eu entendi agora. Que bom que entendeu. Aí ele olha para Deus, mas Deus fala, mas peraí, eu falei que é para lá, por que você foi? Agora se vira. Meu irmão, Deus é tão misericordioso que se ainda tiver tempo, se você ainda estiver respirando, a garantia do fabricante para você, aí você olha para Deus, Deus envia anjos para poder ajudar você a caminhar novamente, a levar você no trilho novamente. Você precisa apenas olhar para Deus, mas para olhar para Deus, se era lá e está caminhando para cá, tem que se converter. A conversão te leva de volta para Deus, e Deus te aceita de volta enquanto você pode respirar. Pastor, então tudo bem, vou quebrar a cara à vontade, Deus sempre vai me aceitar enquanto você pode respirar. Vai ter uma hora
que não vai ter mais esse tempo, a respiração, o fôlego de vida, aí não tem mais o que fazer. Deus usa o problema, a dor, para fazer mudar o cenário da sua vida. Pastor Sidney, o senhor falou, leu a parte de Noé. O que tem a ver Noé com toda essa história? Eu não quero contar. Alô, só um teste. Eu não quero contar a história de Noé. Eu só peguei um gancho da história de Noé. Deus chamou Noé e deu para ele as duas coisas que motivam o homem: um problema e um propósito. Deus falou assim: Noé, você vai construir uma arca, e fez a especificação da arca. Irmãos, até hoje, se você pedir para alguém, para o engenheiro projetar essa arca, ele vai ter dificuldade, precisa de ajuda, é muito estudo. Quem que ia ajudar Noé? Em que faculdade de engenharia Noé passou? Noé era um agricultor, vamos colocar assim. Mas Deus chama ele e fala assim: olha, você vai construir uma arca. Mas por que, Senhor? Porque eu vou destruir todo ser que tem fôlego de vida sobre a face da terra. Mas com essa arca eu vou salvar você e a tua família. Propósito de Noé: salvar a sua família, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, a sua esposa e a esposa dos seus filhos. Alguém sabe o nome das esposas dos filhos de Noé? Se souber me fala, que eu também não sei. Aí ele falou assim: vai salvar a sua família. O propósito era salvar a família. Mas viu o problema? O problema é que não se registra na Bíblia chuva antes daquele tempo. A Bíblia só fala que um orvalho molhava pela manhã a plantação, tal, e assim por diante. Há estudiosos da Bíblia que falam que nessa época nem chuva tinha. Eu acredito que sim, né? Porque o sistema estava todo criado. Mas independente disso, era uma época muito difícil. E ele começa a construir uma arca no meio de um povo incrédulo. E você acha que Noé construiu aquela arca toda com a ferramenta que ele tinha em quantos dias? Quanto tempo foi para concluir aquele projeto? Quanta humilhação ele passou, quanta vergonha ele passou das pessoas dizendo: você está maluco, você é louco, que chuva é essa? Isso não vai acontecer, você pirou de vez, o sol escaldante cozinhou os seus miolos, e os seus filhos foram atrás de você, são tolos. Imagina o problema, mas ele perseverou, ele continuou, ele não parou, e ele construiu uma arca admirada hoje pelos engenheiros, quando vê a maneira que ele construiu naquele tempo, segundo as especificações do próprio Deus. Veio o dilúvio, morreu todo mundo, e ele foi salvo com a tua família. É importante a gente entender que os problemas, eles vão nos motivar. Eu sei que é difícil falar de motivação, Borja, quando a gente está com um problema, e o problema, por exemplo, é o boleto, que às vezes vence mais do que a gente. Porque às vezes você não vence, mas o boleto vence. As pessoas falam assim: tem que matar um leão por dia, só esses são fortes. A gente tem que matar um leão por dia, mas tem dia que o leão mata a gente. Tem dia que as coisas não dão certo. Então forte não é quem vence o leão todo dia. Forte é quem vence o leão aqui, vence ali. Quando o leão vence, ele levanta e continua lutando com o leão. É difícil falar de motivação quando a gente está se afogando em meio às dificuldades da vida. Mas nós cantamos aqui na igreja uma canção que às vezes a gente está se afogando, mas Deus sempre nos protege, nos guarda. Quando a gente pensa que vai morrer, Ele nos traz à tona para respirar. Não é assim que nós cantamos? Porque Deus nunca vai permitir que você passe por algo que você não possa suportar, porque seria injusto da parte dele. Todas as tentações que nós caímos,
foi por nossa culpa. Porque a Bíblia diz que o homem, tentação não é pecado, o pecado é cair em tentação. Jesus foi tentado, mas não caiu e não foi pecador. A Bíblia diz que nós somos tentados quando nós somos engodados, enganados pelos nossos próprios pensamentos. Não virá sobre vós tentação alguma sobre-humana. Essa não tem jeito, não tinha como, seria injusto. E Deus, Ele quer fazer grandes coisas através da tua vida. Por isso Ele te revela sonhos e projetos, por isso que Ele te pede coisas. Eu li a parte de Noé só para você entender e para te dizer uma coisa: quando Deus te pede algo, Ele não está contando com as suas habilidades ou com as suas experiências. Às vezes eu chamo o irmão para trabalhar num cargo na igreja, ele fala: pastor, eu queria aceitar, mas eu não sei como fazer. Eu sempre digo: não estou perguntando se você sabe como fazer, se você quer. Esse é o primeiro passo. Você quer? Quando Deus te pede algo, Ele não está contando com as suas habilidades, não está contando com a sua experiência, Ele está contando com a sua obediência. Deus chamou Noé, ele era engenheiro? Não. Ele sabia fazer uma arca? Não. Ele tinha habilidade para isso? Não. Tinha experiência de construir grandes embarcações? Não. Ele falou: Deus, eu não sei fazer nada disso. Deus falou: não precisa saber fazer, eu estou te chamando. Se você obedecer, eu vou te dar a direção e vou capacitar você. Enquanto você caminha nesse processo, eu vou estar do seu lado. Hoje não é diferente. O que Deus espera de você é obediência. Em meio à luta, obediência. Em meio às dificuldades, obediência. Problemas, obediência. Davi venceu quase tudo, agora estava feliz, passou por problemas, cresceu, chegou uma hora que ele falou assim: agora está bem, está tudo bem. Quando você acha que está tudo bem, Deus permite problemas para você continuar. Deus permitiu que Saul se levantasse contra Davi, para ele se posicionar. Então problemas na nossa vida, eles servem para nos motivar. Se são problemas causados por nós mesmos, pelos nossos erros, mesmo assim, eles podem nos motivar e fazer com que nos arrependamos, para que possamos consertar e crescer e avançar e buscar ir em lugares mais altos. Você está entendendo, irmão? Você talvez, ouvindo eu falar, possa ter pensado em algumas coisas que aconteceram na sua vida e que talvez você nem pensou, e elas motivam você até hoje. Então você precisa continuar e não parar, independente das circunstâncias. Nós tivemos aí anos pandêmicos, muitas pessoas pararam e muitas descobriram habilidades que eles nem sabiam que tinham. A pandemia, do jeito que estava, cessou, e a pessoa continua no projeto novo que ela construiu dentro da pandemia. Então lutas sempre acontecerão, mas você precisa aprender a lutar a cada dia e continuar. E para isso, lembre da mensagem de domingo: esqueça o passado. Nem Deus pode mudar o passado. Ah, pastor, Deus pode todas as coisas. Tá, poderia até que Ele pode, mas existe alguma parte na Bíblia, ou alguma história que você conhece, que Deus foi lá no passado e mudou o que tinha acontecido? Não. A única coisa que Deus faz sobre o passado é quando as pessoas se arrependem, pede perdão, Ele perdoa e fala assim: ó, dos seus pecados jamais me lembrarei, deles me esquecerei. Deixa no esquecimento. Mas voltar lá atrás e mudar alguma coisa, não. Então por que você acha que você pode mudar? Você pode mudar agora, se posicionar e mudar o seu futuro. A motivação que você precisa, você vai ter muitos técnicos para te ajudar, mas a palavra final vem do fabricante, vem do próprio Deus, e ela é revelada de forma viva
no seu manual, porque a palavra de Deus é viva. Vamos aplaudir bem forte o Senhor.